Olá, bem-vinda ao HNTTV, eu sou Camila Ribeiro e hoje a gente conversa com a Coronel Vânia, vice-prefeita de Cuiabá. Aqui na técnica, nos dando apoio, o nosso querido Dan Souza, e aqui conosco também está a equipe da vice-prefeita. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Seja bem-vinda, vice-prefeita. Muito obrigada por atender o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia Camila. É uma satisfação estar aqui, né? Primeiro podcast aí, depois de várias cenas, né? Desses enredos aí que a gente tem passado. E a gente está aqui para esclarecer algumas coisas, né? Agradecer a sua equipe, essa receptividade e vamos em frente aí para tentar deixar bem claro ao público, ao seu público e à sociedade cuiabana, né? Sobre quem é essa vice e como está funcionando isso. Correto. Coronel, já a senhora mencionou cenas que aconteceram nessas últimas semanas. A gente teve recentemente um decreto do prefeito Abílio centralizando a representatividade do executivo da gestão diante de órgãos estaduais e federais à pessoa dele. E isso já está sendo apelidado até do decreto da mordaça, ou seja, somente ele pode falar e mais ninguém ali da gestão. Como a senhora recebeu essa notícia do decreto? Ele chegou a mencionar isso antes ou ele editou e depois que a senhora veio tomar conhecimento? Então, Camila, de forma muito pessoal e funcional, na questão da vice, né, da estrutura de vice, esse decreto ele não muda muita coisa. Porque a vice-prefeita, né, a função de vice-prefeito, dentro da nossa lei orgânica, ela já não atentava-se, né, não tem no seu arcabouço ali algo que legitime qualquer atuação da vice-prefeita, no caso, né, hoje vice-prefeita ou do vice-prefeito. Então, como foi dito na coletiva de imprensa, nós estamos tentando construir esse espaço, um espaço físico, um espaço de equipe, um espaço de poder, sim, porque não um espaço de atribuição legal que hoje não existe. Então, esse decreto, ele só reforçou um pouco mais, talvez uma dificuldade nessa construção, e não só para mim, né, ele veio de encontro à funcionalidade aí dos secretários, né, mas é uma prerrogativa do prefeito fazer isso, então não foi me perguntado ou questionado nada sobre isso, e a gente tem que, se for legal, né, se atentando aos amparados legais para a elaboração de um decreto, a gente tem que cumprir. Contudo, isso não me impede de trabalhar de forma criativa e a gente está tentando fazer isso, mesmo que não há legitimidade para algumas atribuições bastante formais dentro da lei orgânica, mas a gente continua trabalhando de outras formas. Correto. A senhora mencionou essa questão de construir um espaço de poder. Hoje a senhora se sente um pouquinho escanteada? Novamente, né, não é algo pessoal, porque eu cheguei num cenário em que o vice-prefeito, né, a função e atribuição legal de vice-prefeito não existia. Então não é hoje, né, desde os anos passados aí, 2017, o cargo de vice-prefeito era algo que não havia atribuição legal para tal. Sim, apenas a atribuição, né, que foi tirado lá em 2017, a atribuição passou a ser, então, substituir o prefeito na ausência do mesmo. Contudo, eu, enquanto pessoa, enquanto hoje nesse espaço, nesse cargo, né, nesse mandato eleita, eu vejo de verdade algo muito retrógrado, deixar um cargo público sendo pago e sem funcionar, sem trabalhar. Então, por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade também fiscal, uma responsabilidade até de confiança da sociedade que acreditou que a gente faria um trabalho. Então, tenho buscado conversar com o prefeito com referência a isso e construir esse espaço aos poucos. Os demais... Reconstruir, né? Sim. Os demais vice-prefeitos, não sei ao todo quantos, porque não estou há tantos anos aqui em Cuiabá, peguei da gestão Emanuel à frente. Mas o vice-prefeito Estopa, ele tinha um cargo ali
de secretário, e ele ficou com esse cargo durante as 2 gestões do Emanuel. A senhora inicialmente começou numa secretaria que a senhora pediu, que foi a de assistência, foi repassada para da CEMOB, de mobilidade urbana, e agora, em tese, está sem nenhuma. Abílio disse que tentaria encaixá-la, mas até então ele não mencionou nada disso para a senhora mais. Sim, a construção foi feita dessa forma, né? Logo após a campanha em si, ela é bastante desgastante, né? Eu vindo para o cenário de política partidária, eu sou bastante nova nisso, considerados esses políticos, né, que estão por aí há muitos anos. Após a campanha, eu observei ali que a gente tinha que, se aguardasse, né, só alguém falar o que você tinha que fazer ou esperar a ausência do prefeito, para mim não seria interessante. Eu não consigo de verdade me enxergar nesse cenário de aguardo para esperar alguém sair do poder, ou como se fosse, sabe, um lobo ali esperando alguém sair para você poder entrar. E eu vejo que eu posso colaborar antes disso, apesar disso e com isso. Para isso que a gente foi eleito, né, e esteve aí auxiliando o prefeito na campanha também. Então, observando isso, eu falei sobre a questão da secretaria, foi um aceno positivo do prefeito, né, naquela época, e aí fomos às secretarias. E de forma bastante técnica, bastante administrativamente correta, né, nisso aí eu tenho uma habilidade boa, e o cenário político às vezes não agrada tanto, né, muitas vezes você tem que saber falar ou não. A senhora tem uma experiência grande de gestão, né, coronel? A senhora atuou ali na administração de batalhões, Sim, atuou à frente da exatamente, né. Patrulha Maria da Penha. Sim, e esse processo, essa construção de gestão, ela vem até muito antes, né, de ser policial. Ela vem numa questão familiar, né, então eu tenho bons administradores ali na família, e chegando na polícia a gente usou isso nos espaços que a gente ia passando, a depender da demanda que existia, né. Então, para quem saiu de um espaço, de uma mãe e um pai, né, que tiveram pouquíssimo estudo, e para chegar numa carreira estável, né, assim, meu irmão, eu acho que tem que ter uma boa administração de vida, né. Então, e para levar isso para a nossa população, a gente também tem que fazer essa boa gestão dentro do município, e fazer essa boa gestão, fazer esse público, esse povo, essa sociedade, enxergar que a gente só ascende com boa administração da vida. Então a administração pública, para mim, é muito claro que é isso, administrar a vida. Hoje, no caso, a administração pública só leva para um nicho menor até, porque administrar a vida às vezes é mais difícil do que a administração pública. E aí fui me cercando de, logicamente, de estudo, de conhecimento, de pós-graduação, de trabalhos científicos para fazer isso funcionar melhor. Então, essa habilidade eu tenho, sim. E quando a gente chega numa secretaria e quer fazer funcionar isso, e tem um cenário bastante politizado, logicamente é mais difícil, porque a política, ela muitas vezes ela não respeita a administração. E aí fazer isso caminhar juntos, tem que ter habilidade, né? Contudo, na chegada, você tem que chegar e no espaço e enxergar o que você tem de logística para o trabalho, né, para fazer aquilo render melhor. Foi muito sofrido para vocês no começo ali? Bastante, bastante. Então o desgaste ele vem, mas eu tinha né, e tem uma equipe razoável, a gente tem que ter habilidade para formar equipes boas, né, para enxergar quem que é bom para quê, e aí poder caminhar junto ali, entregando ali no terreno essa equipe e essa gestão, né, acompanhando muito de perto, logicamente, né, e nessa hora, querendo ou não, você tem que centralizar um pouco para enxergar todos os enredos que está acontecendo dentro da secretaria, né, de todas as secretarias, e isso às vezes é desgastante com o cenário político, né, um cenário que só quer o sim. Muitas vezes o cenário político ele não entende essa necessidade de dar um tempinho, vamos organizar a casa agora e a gente começa a atender. Então, essa habilidade, eu não abro mão, de verdade, não me arrependo de... A senhora fala isso com relação à Paula?
Não só a de Paula, dar mas um... como, não só a vereadora, presidente da mesa, não, mas como a todos os vereadores que foram até a CEMOB ou a própria assistência social, e em dado momento a gente falava, ó, aguenta um pouquinho que a gente está organizando a casa para depois começar a atender de forma menos parcial possível, logicamente, né, tentando atender, e aquilo, logicamente, que a sociedade realmente precisa lá na frente. Porque muitas vezes as demandas de um vereador nem sempre são as prioridades da população. E não que não sejam prioridades, mas os fundos, né, a gestão em si, ela tem que priorizar e trabalhar bem, da forma melhor possível, os recursos, que não são inesgotáveis. Vice-prefeita, a senhora acha que precisava de tudo o que foi feito pelo prefeito quando depois dessa situação, esse desentendimento que houve com a Paula Kalil, que implicou na exoneração da senhora, contribuiu para essa exoneração? A senhora observa que era necessário tudo da forma como ele fez, com rios, expondo ali nas redes sociais, a questão da maca também, que foi bastante negativo para a sua imagem. Então, eu sou uma pessoa, né, e estamos lidando com várias outras. O prefeito é uma outra. Então, a questão de ser necessário ou não, essa pergunta tem que ser feita para ele, né? Então, a forma como esse desfecho, essa situação se desenrolou foi bastante ruim para a gestão, né? Para a gestão Abílio e Vânia. Mas se houve a necessidade disso ou não, eu faria da mesma forma? Eu não faria da mesma forma. Mas cada um tem a sua autonomia de gestão, tem o seu livre-arbítrio, né? Deus deixou o livre-arbítrio aí para as decisões. Então, assim, é uma pergunta que tem que ser feita, né, a ele, logicamente, e sem julgamento, se ele, né, acredita que estava certo, tudo bem. A gente agora tem que saber lidar com a repercussão disso. E para mim, de verdade, se a gestão fluir melhor, logicamente que o produto que foi prometido lá na campanha, que é, né, uma boa gestão, melhorar a nossa capital e os produtos e serviços que são ofertados nela, vai ser melhor. Eu não entendo isso aqui como uma briga de pessoas. A gente tem que buscar, focar nos ideais que eu quero sair lá no final da gestão, deixando um trabalho bem feito. Então, não um cenário de que a Vânia brigou, Vânia fez, a vice fez, brigou com fulano. Então, assim, a gente tem que sair desse momento de verdade, de campanha e focar na gestão. É isso que eu acredito, é isso que eu tento levar o tempo todo, não nomeando, não, tentando de verdade não ficar comprando, gastando energia com pessoas, mas sim com as ideias e com aquilo que a gente tem que criar e fazer ser produzido nessa gestão, sabe? A senhora disse que, embora a gente tenha que ouvir também a versão do prefeito sobre isso, a senhora menciona que é ruim a gestão Abílio e Vânia, e que vocês precisam lidar com a repercussão desse pós da sua exoneração. E poucas semanas depois a gente vem com esse decreto do Abílio centralizando totalmente o poder, a fala ali, a figura dele. É dessa forma que teria que lidar com essa repercussão? Novamente, é uma pergunta a ser feita ao prefeito, né? Afinal de contas, quem fez o decreto foi ele. Não me perguntou sobre. Então, assim, eu estou fazendo aquilo que eu acredito que possa fazer fluir melhor depois de todos os ocorridos. Então, tem algumas perguntas que eu não posso me colocar no lugar, ou criar parcialidade e apontamentos. Eu acho que isso não é saber lidar com a repercussão negativa. A repercussão negativa existe? Existe. Saber lidar com essa repercussão negativa é apontando mais os defeitos? Eu acho que a gente agora tem que focar no que pode ser feito para solucionar toda essa situação que aconteceu e que, né, acho que é natural de toda a gestão aí acontecer algumas inabilidades, alguns problemas relacionais aí, mas a gente tem que ter sabedoria para conduzir tudo isso da melhor forma possível e não tirar de foco a entrega de produtos e serviços sociais. Só para a gente
já ir, né, saindo um pouco desse assunto que eu sei que é um pouquinho desgastante para a senhora. Bastante. Eu imagino, mas para a gente encerrar esse assunto, nesse sábado o prefeito ele conversou com a equipe de televisão da Vila Real e ele mencionou que estava tudo dentro da normalidade. Pela primeira vez ele falou sobre o decreto e disse que a relação de vocês dois estava dentro da normalidade. De fato está dentro da normalidade? Hoje eu estou na função única e exclusivamente de vice-prefeita. Então, assim, normalidade para vice-prefeita hoje, como eu disse, é tentar reconstruir o espaço de vice-prefeito para ser funcional e útil. Não ficar só recebendo um salário esperando a ausência do prefeito para trabalhar. Então, isso foi dito na coletiva de imprensa e dentro da normalidade nem sempre significa que estamos, né, brisando, né, como eu digo, mas a gente tem tido algumas tratativas com o prefeito. A cada dia, né, a gente conquista um detalhe ou outro. O prefeito, na sexta-feira, me parece, foi nomeado uma equipe. Hoje, o espaço físico dentro da prefeitura, a gente precisa de um espaço para essa equipe Uma funcionar. equipe da senhora. Exatamente. Quantas pessoas? Os cargos, eles foram redivididos, né? Eu tinha acesso a 4 cargos que é da Secretaria de Governo. Hoje eles foram redivididos e está em torno de 6 ou 7 cargos ali, mas com o mesmo valor ao honorário público aí. Não alterou em nada esse valor. Então, aumentaram-se o número de cargos, mas diminuíram-se os salários. Exatamente, exatamente, para não ter custo, né? Afinal de contas, a gente sabe que está num momento aí, querendo ou não, de enxugamento. O prefeito tem falado sobre isso, né? Então, não foi diferente para mim. Então, não houve nenhum ônus, né? Nenhuma diferença aí no honorário público. E hoje a gente busca ali um espaço físico para colocar essa equipe, né? E poder fazer ali a nossa gestão. Correto. A gente vai saber daqui a pouquinho como que esses novos servidores vão ser ali aproveitados no gabinete da vice-prefeita, mas antes a gente vai ouvir os nossos anunciantes. A gente volta já já. Sabe aquele lugar que conquista a família toda? A gente te mostra agora! Enquanto os pais relaxam nas águas naturalmente quentinhas, os pequenos aproveitam cada segundo com brinquedos aquáticos, toboáguas e muita alegria. Tem sempre algo acontecendo para manter os pequenos felizes o dia todo, com monitores, brincadeiras e brinquedos por todo o hotel. Aqui você aproveita tudo com pensão completa inclusa. Café da manhã, almoço e jantar já fazem parte da sua experiência. No Hotel Mato Grosso Águas Quentes, cada momento vira memória. Que tal viver o próximo fim de semana com quem você ama aqui? Retornando aqui ao HNT-TV, seja muito bem-vindo novamente. Vamos continuar conversando com a vice-prefeita. Vice-prefeita, a senhora mencionou que houve a concessão de 7 cargos, antes eram 4, o prefeito abriu, concedeu ali mais 3 cargos à sua equipe, e a senhora fez uma coletiva recentemente, convocou a imprensa, expôs que a senhora tinha ali desejo de fazer alguns projetos, e a gente conversou uma vez, não sei se a senhora vai poder falar, mas que a senhora tinha especificamente 2 projetos muito interessantes, um até na saúde mental. Sim, na verdade é muito genuíno e não é só um projeto, acho que é um estilo de trabalho que eu levo comigo, independente de estar como vice, independente, minha construção de carreira, né, me atentou a considerar isso necessariamente, porque dentro da Polícia Militar eu observei que muitos policiais, eles produziam menos ou mesmo se entregavam ao alcoolismo, a separações familiares. A gente vê até um aumento de suicídios dentro da corporação ultimamente. Exatamente, a questão do suicídio, né, que deve ser falada,
Então, eu observei isso já ao longo dos anos dessa carreira. E eu entendo que trabalhar a saúde mental é essencial para a produtividade. Resumidamente é isso. Não tem como você entregar para a sociedade se você não tem bem alicerçado ali, principalmente, né, o teu físico, lógico, a saúde física todo mundo observa e tenta cuidar, né, tratar, se entregar ali a uma atividade física ou um tratamento nutricional. Nas questões mais sérias, né, eles se entregam, os homens são muito arredios a irem aos médicos, mas havendo a necessidade, eles vão sim e se entregam a um tratamento endocrinológico. Então, assim, a mente não é diferente. Infelizmente, a mentalidade, né, ela é subestimada. Só que nada funciona no corpo se a mente não estiver coordenada, né, e alinhada. Então, o meu projeto, ele visa isso, a finalidade maior é essa. Logicamente que a construção disso, e é uma construção, por isso que a gente tem que passar por um processo e algumas estratégias para que esse público consiga enxergar dessa forma. As mulheres são mais sensíveis a isso e bastante mais, elas se entregam mais, elas têm melhor empatia, elas conseguem perceber de forma mais rápida como funciona. Mas os homens ainda têm uma visão, eu não preciso, eu sou super-herói, eu dou conta, eu sou o provedor, não tá tudo bem. E aí a gente vê os índices de violência aumentando sempre do lado masculino, né? Ele tem a violência aí mais exagerada, né? Exacerbada. E isso implica também lá nos dados de feminicídio, por que não? Então, quando a gente consegue fazer uma reflexão sobre, a gente volta à questão da saúde mental. Então, ter uma estratégia para alcançar essa saúde mental é o que eu sempre, né, primei e eu vou continuar primando. Correto. Então, essas mudanças, basicamente, é para a gente conseguir colocar em prática esses projetos que a senhora tá planejando. Também, né, se houverem algumas atribuições legitimadas, a gente vai ter que, delegadas, né, pelo prefeito, a gente vai ter que atender. E agora... A senhora sinalizou alguma coisa que a senhora gostaria de fazer para ele, dentro dessas atribuições? Sim, né, foi dito na coletiva, algumas atribuições que a gente teria possibilidade de estar auxiliando, né. Uma delas era o diálogo, né, que a senhora queria fazer, eu lembro que estava até no release de vocês, que a senhora queria fazer esse diálogo, principalmente com os entes federais, mas agora isso já... Então, Camila, eu entendo que política não existe sem diálogo. A gente está num espaço político, um espaço em que tem que ser conversado. Aqui não existe autoritarismo, ditadura, monarquia. Então, o diálogo é necessário entre os que estão no poder. Nem sempre quem está no poder é seu aliado. Então, e ele tem ali, querendo ou não, atribuições formais que foram impostas desde a Constituição Federal até essa rota de democracia que a gente traz dentro do Brasil. Então, se você fechar as portas para isso, não é interessante para a gente conseguir os produtos e serviços A que a senhora gente fala precisa. com relação ao Lula, né? De não ser A aliado. todos, que seja no âmbito do próprio município, que seja, né, no âmbito estadual ou federal. Então, não necessariamente ao presidente, Lula é o presidente atualmente, isso, como desconsiderar isso? A senhora estaria disposta a dialogar em busca de recursos com... Se for, nesse momento, Camila, o que acontece? Se for eu não tenho essa atribuição legal, o que é isso? Eu não tenho essa legitimidade. Então, se isso for delegado, autorizado, né, pelo prefeito, assim será. Se não, eu vou nos espaços, eu sou policial, então cumprir regra eu sei. Eu sei o que tem na lei, até onde eu posso ir ou não. Eu sempre primei por respeitar isso. Se está na lei, a gente tem que cumprir. Agora, essa lei é legal? Então questione essa lei. Você não pode atropelar essa lei. Questione, mude a sua lei. Minha construção, né, meu começo nessa carreira política começou assim. Eu fui atrás da reforma da Previdência porque eu vi que essa lei seria muito prejudicial para as mulheres
militares de todo o país. Então, a construção da lei seria demasiadamente pesada para as mulheres policiais. Eram 15 mil mulheres policiais no Brasil todo sendo prejudicadas. Então, antes que a lei chegasse de forma penosa demais, eu fui atrás. Quem que está construindo essa lei? Olha, mas é legítimo isso? Não pode ser mudado? Como assim? A gente não pode só pagar um pedágio, nós já estamos na carreira com uma expectativa de direito já construída e de repente me falam, não, você vai ter que trabalhar 10 anos a mais. Foi nessa época que a senhora se candidatou a deputada? Não. Foi antes? Em 2019 eu fui como policial mesmo, a gente foi atrás de algumas associações. Ah, da parte da aposentadoria foi depois, então? Sim, em 2019 eu fui atrás da nossa lei, né, da lei da reforma da Previdência. E em 2022 que eu fui chamada pelo PL para ser então candidata a deputada estadual, Ah, né? já foi pelo PL. Foi pelo PL, na época eu estava pelo PL. Então, em razão dessa construção que houve lá atrás e que lá eles enxergaram uma possível política partidária ali, né? Mas a senhora pode mencionar para a gente algumas dessas atribuições que a senhora está dialogando com o prefeito após esse decreto, que a senhora espera que ele venha colher? Então, Camila, é um passo por vez, isso foi dito na coletiva, né? Por hora a gente precisava dessa equipe, foi cedido, agora a gente precisa de um espaço para colocar essa equipe e ser funcional. Agora, com referência às atribuições, novamente eu vou ter que chegar com o prefeito e conversar, né, o que ele precisa e até onde a gente pode trabalhar enquanto vice-prefeito ali e a gente tentar orquestrar isso da melhor forma possível para que esse espaço de gestão Abilivânia ele seja construído de forma harmônica ali, porque enquanto eu estava secretária, estava mais fácil, né? A gente entra na secretaria, tem toda a competência legal lá já amarrada, o que o secretário faz ou não, né? Agora, reconstruir é uma coisa muito, nesse momento, muito personalíssima entre o prefeito e a vice. Então, é bastante delicado eu falar o que você quer, o que a gente precisa, eu entendo que já foi dito na coletiva. Se é isso que o prefeito autoriza ou não, a forma como ele pensa, eu não tenho como ter esse controle, né? Então, é algo que a gente vai tentando e internamente, quando eu falo das coisas internas, é isso, para não haver exposição. Eu não sou uma pessoa, né? Não, eu quero e acabou, e não é assim que são feitas as coisas. Novamente, é uma tratativa política, agora entre a vice e o prefeito, né? Mas a gente vai estar buscando, sim, né, alguma atribuição legal para que esse espaço de poder, ele exista, e que a gente não fique só esperando lá a saída do prefeito para poder trabalhar. Sim. Vice-prefeita, e com relação às supersecretarias? A gente está presenciando diversas mudanças, reestruturações, fusões de secretarias, e como que a senhora avalia? É um passo certo, um passo acertado da gestão? O prefeito, ele afirma que é um laboratório, algo que ele deixa muito claro que não tem certeza se vai ou não dar certo. Como que a senhora avalia essas fusões? Na formação disso, eu não estive presente, na construção disso. Não fui chamada, Vânia, qual a sua opinião sobre isso? Em nenhum momento. Então, assim, hoje, você faria assim, Vânia? Talvez não. Então, assim, eu acredito que o gestor hoje, né, é o prefeito, enquanto município. Na cabeça dele, deve estar funcionando isso, né? A gente, muitas vezes, quanto gestor, a gente tem que levar ao conhecimento até a sua própria equipe. Então, muitas vezes eu chego com a minha equipe, eu falo, gente, é assim, ó, esse projeto vai funcionar dessa e dessa forma, tal, e aí acompanhar aquele processo e verificar se realmente está funcionando, se não, ouvir ali os especialistas da área ou os efetivos que já estão há mais tempo naquela demanda, né, no cumprimento daquilo, ver se desde a gestão até lá na ponta está funcionando bem, é isso que a gente precisa. Então, na cabeça do nosso prefeito, essa forma de administração deve estar funcionando. Então, eu tenho que hoje acreditar e aguardar, né, os produtos disso. Não me cabe aqui ficar julgando, né? Eu faria assim? Talvez não. Mas são pessoas e pessoas, novamente. Ele tem as competências legais dele e o livre-arbítrio
para administrar da forma como achar que é mais viável. E eu, de verdade, eu só torço para que funcione. Porque lá no final, Camila, será a gestão Abilivânia, né? Aquela que começou lá na campanha. Então, se eu puder colocar ali algum produto para melhorar isso, ou eu opinar positivamente em algum momento, é isso que eu farei. Senão, eu vou focar no que é demanda hoje da vice, vou trabalhar a função de vice, vou atrás do que é legítimo ou não a vice. E é isso que eu posso fazer por nossa sociedade. Eu lembro muito bem da época da campanha, a senhora mencionou a campanha e veio esse lapso no dia da vitória. A gente ainda não tinha tanto conhecimento a respeito de quem era a Coronel Vânia. A senhora veio como uma outsider, mas hoje a gente já tem um pouquinho mais de intimidade, já estamos aí há 9 meses de campanha, já conversamos, vimos muitas vezes, mas eu me lembro da sua força no dia da vitória, ali onde era o QG, né, no posto, a força, a unidade de vocês dois. E é uma coisa que foge um pouco do sentido, parece que não tem sentido essa quebra, né? Onde que houve essa quebra entre vocês dois, vice-prefeita? Então, eu acho que a palavra quebra é bastante bruta, né? A gente tem que, quando você casa com alguém, você às vezes enxerga um enredo de positivo, e de repente você vai para dentro do lar e eu acho que a manutenção de qualquer relação, seja no casamento, seja numa gestão, ela tem que estar apta às adaptações. Então mudou o cenário. E como a gente vai fazer isso funcionar o melhor possível, né? Vamos para terapia de casal, como que vai ser isso, né? No caso de um casamento seria dessa forma. No caso da gestão, né, de forma mais formal, houve toda essa situação e toda a circunstância, né, todo esse enredo, e o que a gente vai fazer com isso? A senhora está disposta a reatar essa lua de mel? Não dá para ela ficar lamentando, né, Camila? A gente tem que, hoje eu tenho uma imagem, logicamente que essa minha imagem ela tem que ser respeitada. Eu não construí essa imagem dentro da política. Eu construí essa imagem do momento que, né, eu estava nascida ali com a minha mãe, me levando muitos valores e meus pais, antes de tudo. Depois veio a carreira policial e não é só uma imagem, né? É a minha história. Então, a minha história, independente de onde eu esteja, ela vai ter que ser respeitada, vai ter que ser considerada. Então, muitas vezes as pessoas veem como se eu fosse uma concorrente. Eu não estou aqui, todo mundo tem muito espaço de poder. Muito espaço de poder, por que não ter o espaço hoje, depois de toda essa construção? Então, isso aí, independente de eu estar nessa gestão ou não, a minha história vai ter que ser considerada. Eu não abro mão disso em nenhum momento. Então, essa palavra quebra, né, às vezes ela é bastante pejorativa, né, mas eu vejo como mais uma adaptação, assim como eu tive durante a carreira toda, né, dentro de um espaço que era maioria de homens, né, e tinha espaços de poder, sim, e não é só porque ser homem, mulher também concorre espaço com mulher no poder. Então a gente vê isso, tá muito claro isso. Quem está pela Vânia, quem não, qual das mulheres falaram, né, que vieram falar sobre a Vânia, né? Então, assim... A senhora sentiu essa ausência das secretárias se manifestarem? Eu acho que nada, nenhuma folha cai do pé se não for sobre a vontade de Deus. Se elas se sentem confortáveis e acham que a melhor estratégia para agir é essa, aí cada uma tem a sua razão pessoal, né, ou não. Então, assim, eu sei que eu estou por mim, eu sei quem está por mim, né, minha mãe está por mim orando o tempo todo. Então, minha história não está contando com o aceno positivo de algumas mulheres, mas eu sei que eu tenho tido muito apoio e reforço de muitas mulheres. E eu agradeço, né? Vem ali no direct, Vânia, a gente está com você, a gente está observando, a gente está aqui. Então, assim,
querendo ou não, Camila, não dá para desconsiderar o fato de ser mulher, né? Só que é como eu disse, há espaço de poder para todo mundo. É muito serviço que a gente tem para fazer na capital, é muito serviço que a gente tem que fazer no estado, muito serviço que a gente tem que fazer no Brasil e até no mundo, né? Por que não falar do nosso mundo? Então, assim, equipe, como eu falo, eu primo muito por ter uma boa equipe. E se a gente não der espaço para a equipe, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Não tem como. Então, na gestão não é diferente. A gente vem nesse período, embora a senhora tenha passado por coisas que foram muito fortes, mas é dado como certo o ganho da sua musculatura política. A senhora recebeu convites para se candidatar em 2026? A senhora já tem refletido sobre isso? É algo que está no seu radar? Então, Camila, hoje eu estou focada de verdade na reestruturação do gabinete, não só da estrutura física, desse espaço, né, de equipe, né, que a estrutura física traz, de uma equipe, sim, que possa acontecer, né, e fazer uma performance aí, útil né, à gestão, e também a questão das atribuições, né, o que for delegado pelo prefeito, caso ele tenha interesse, né, ou veja que é necessário e é possível. E com relação a controle disso tudo, a ser deputada, a ser candidata, eu acredito que é também uma construção. Logicamente que isso já foi cogitado na minha mente e em alguns espaços que a gente tem ido, né, e o pessoal, né, alguns políticos e a própria sociedade às vezes fala, Vânia, você vai ser candidata, mas não é uma decisão ainda. A gente estou me adaptando hoje a esse espaço de vice para poder trabalhar e ver se realmente é viável uma candidatura ou não, como eu serei mais útil socialmente e até onde me cabe enquanto imagem política, enquanto figura política, né, enquanto agente político, o que é mais efetivo, o que pode ser mais eficaz aí nessa... E dentro do Novo, vice-prefeita, como que estão essas articulações? O Novo já tem dialogado sobre chapa 2026? Tem alguns nomes? Com relação ao Partido Novo, né, que é o partido que eu sou do Novo, né, eles não têm conversado bastante, né, de verdade, comigo sobre isso. Logicamente tem uma diretoria que deve estar conversando, né, fazendo uma especulação aí do que pode acontecer ou não. As decisões de partidos, muitas vezes elas são realmente decisões dos diretores, né, que lá estão. Eu sou um nome, logicamente, como agente político, assim como fui no passado aí para o Novo, né? Mas, de forma direta, a diretoria não me procurou com referência a ser candidata ou não. Então, eu tenho mantido no meu espaço de vice, trabalhando ali para... A senhora era do PL, né, vice-prefeita? Teria essa possibilidade de... Eu fui candidata pelo PL em 2022, mas por ser policial militar, logo após a campanha, a gente desfilia. Sim, Né? é a questão da descompatibilização, Exatamente. Né? Então, houve uma desfiliação e aí eu voltei para a tropa, né? Como eu falo, para a Polícia Militar, trabalhando na Patrulha Maria da Penha, né? Por Derradeiro. Então, assim, ser de um partido ou outro, hoje, de verdade, eu começo a analisar isso hoje. É algo muito novo para mim, a questão do partido em si. Logicamente que eu sei que direita, esquerda, mas antes de tudo, Camila, eu primo muito por ser política, ser agente político, independente de qual partido. E isso me alicerça para falar que independente de ser direita, de ser esquerda, de ser centro, e aí vou falar de ser esquerda, o povo vai falar, mas ela pode ser esquerda, né? Já vira aquele... Sarah, a questão é a polarização. Independente dos polos, há que haver diálogo. Há que fazer política, é isso, é o poder do convencimento.
Você está como agente político, você tem que convencer os demais que estão ali naquele espaço de assembleia, de Câmara. Vocês veem aí dentro da Câmara, né? As discussões ali dos vereadores, tudo com base a alcançar a aprovação de um projeto de lei. Esse projeto de lei, por exemplo, ele vai para onde, né? O legislador ali fomentando uma ação de execução lá na ponta, para o executivo cumprir. Se eu estou dentro de um espaço desse, eu não consigo levar ao convencimento, né, esse grupo de legislativos, eu não consigo alcançar aquilo que a sociedade precisa. Então, como não dialogar? Como não dialogar? Então, independente de onde você esteja, a gente não pode perder o foco, que é a produção de produtos e serviços sociais. Ponto. Para mim, eu vejo com muita clareza isso, sabe? Independente de qual partido eu esteja. Vice-prefeita, agora para a gente já caminhar para o fim, eu queria encerrar com essa pergunta. Eu sei que é muito prematuro a gente pensar, estamos no primeiro ano da gestão, mas já aconteceram tantas coisas, né? E a gente tem visto a senhora se reinventar. Daqui a 4 anos, no final desse mandato, como que a senhora deseja encerrar essa gestão? Assim como eu encerrei a minha carreira policial militar, com todo o mérito. Então, é o meu CPF que está ali, afinal de contas vai sobrar, tida coronel Vânia, mas não nasci coronel, né? Aí tida então vice-prefeita. A gente chega e fala assim, você acha mais difícil ser, né? Os repórteres me perguntaram se é mais difícil ser secretária, ser coronel ou ser vice? Eu falei, o mais difícil é ser mulher, eu acredito. Porque é chegar num espaço hoje, poder, enquanto mulher, eu entrei dentro da carreira policial militar na base da cota para as mulheres, né? Então o espaço de poder para a mulher no Brasil ainda está sendo construído. E quando a gente fala espaço, é porque realmente tem alguns locais que a minoria é mulher. É extremamente masculino ainda. É bastante masculinizado. E nada contra os homens, não é isso. É porque, historicamente, os homens chegaram à frente. Eles que eram, né, estavam à rua, né, ao campo, na provisão, e as mulheres estavam mais em casa. Nada contra estar em casa também. Mas hoje esse espaço, como existem leis a serem construídas, ninguém constrói melhor lei para mulheres do que as mulheres. Afinal de contas, a gente, né, tem biologicamente um corpo físico aqui de mulher. A gente tem essa sensibilidade de mulher e é diferente. Então se a gente conseguir equilibrar isso, logicamente que a gente vai ter uma sociedade mais civilizada, né, com pensamentos mais equilibrados. Então é isso que a gente busca. Então eu preciso e vou sair desse espaço novamente, que foi aí, né, que a gente está, não é algo fixo, da mesma forma que eu saí da minha carreira policial militar, com a honra, com mérito e representando as mulheres. Representando as mulheres, que a gente é carne de pescoço, né, Camila? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso, né, que é carne de pescoço, é o pescoço. Quando a gente casa, faz algum tempo que eu casei, quando a gente casa, o marido é o cabeça, a mulher é o pescoço. Bom, há controvérsias, né, mas... a gente quando eu ouvi assim. Sim. E quando fala de carne de pescoço, remete ao pescoço do frango, né? Porque é dificinho de tirar a carninha, né? Mas eu acho que a mulher tem muito a colaborar com a sociedade, muito ainda para construir, muito ainda para alcançar, enquanto construção legislativa, sabe? Tudo aquilo que a gente passa lá no âmbito doméstico, até para resguardar essas mulheres que estão no âmbito doméstico e assim querem permanecer, e é um direito delas, até para amparar isso, a gente tem que ter mulheres no espaço de poder legislativo, por exemplo, e no executivo também, levando esses produtos que foram construídos para essa ponta usufruir, né? Afinal de contas, quem constrói a sociedade, a célula menor social, é a mãe e o filho, né? Que está dentro do ventre.
Então, essa célula ela tem que ser protegida, ela tem que ser resguardada, tem que ser respeitada, né? O estado puerperal, por que não? Por que não falar sobre coisas que são biologicamente de mulheres e não vão deixar de existir, né? Não vão deixar de existir. Biologicamente, nós temos um corpo diferente do homem, nossa mente funciona diferente do homem. Então, eu de verdade, eu respeito muito isso e eu não quero deixar masculinizar isso para ser aceita. A gente tem que lutar pelo nosso espaço, sim. A palavra lutar às vezes é pejorativa ou é pejorada, né? Mas na realidade, na rotina, é realmente uma luta. No uma dia a luta, dia, a mulher ela precisa mesmo ter esse esforço. Mas a gente tá aqui para representar e para conseguir galgar esse espaço aí, nessa construção, assim como outras tantas que fizeram eu chegar até aqui, né? Vice-prefeita, eu agradeço muito a sua vinda aqui no nosso estúdio para ter essa conversa frente a frente, uma conversa franca, a primeira, a partir dessas mudanças que estão havendo ali na gestão. A gente deseja boa sorte para a senhora, para toda a gestão, afinal, estamos em Cuiabá e torcemos para que a nossa cidade prospere, essa cidade tão linda, e que vocês façam um bom serviço ao longo desses próximos anos aí que ainda restam à gestão. E passar para a senhora, para suas considerações finais. Eu que agradeço esse espaço, né, e para poder esclarecer e clarear aí tudo que tem acontecido e de verdade recebo os teus votos e são os meus também. Eu acredito que a maior parte da população de bem, com certeza, faz voto para que essa gestão seja bem feita. Afinal de contas, quem ganha com isso é só a sociedade, de verdade. Ninguém ganha com hostilidade política, em nenhum momento. Então, a gente vai tentar mediar tudo isso e representar muito bem aquele espaço que foi dado à mulher nesse momento, nesse cenário e tentar alcançar um pouquinho mais aí disso tudo. A gente deseja todo sucesso, principalmente como mulher, porque a senhora estando ali, a senhora nos empodera também. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua fala. Obrigada a você também que nos acompanhou até o final desse episódio. Continue por dentro de tudo que está acontecendo no hnt.com.br com as principais notícias de Cuiabá, da Baixada, de Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Se inscreva no nosso canal, no HNT TV. Siga a gente também nas redes sociais, ali no Instagram do Hipernotícias e até a próxima entrevista.